Ó, eu abri o meu... Vocês estão vendo aqui o meu computador, né? O desktop. Perfeito? Eu abri aqui o meu diretório que eu trabalhei na aula passada, a aula de biometria, tá vendo? Foram os arquivos que vocês me enviaram. A gente tinha o exemplo 17 Excel, aí vocês transformaram o exemplo TXT, aí a gente construiu o script biometria e a gente gerou o resultado, que na verdade foi só a importação de arquivos, tá? Então é aquilo que eu falei, o nosso curso inteiro a gente vai trabalhar só com um script. Hoje a gente vai fazer estatística descritiva, análise de correlação, tá? E na próxima aula a gente vai fazer análise de agrupamento. Tudo trabalhando com o exemplo 17. Perfeito? Então o que eu vou fazer aqui agora? Então vocês vão acompanhar. E aí quando a gente finalizar aqui a aula, eu vou pedir para vocês mandarem o que será necessário, tá? Basicamente, vocês vão rodar a análise para gerar a estatística descritiva e análise de correlação. Aí, à medida que a gente for fazendo as análises, eu vou dando a teoria para vocês de que vocês precisam, tá? O nosso objetivo é chegar nisso aqui, ó, na aula de hoje. Eu vou passar esse material para vocês. Deixa eu colocar aqui no tamanho grande. Passar isso aqui, ó. Isso que a gente vai ver hoje. Como se a gente estivesse escrevendo um artigo científico, tá? Então, hoje, o que a gente vai fazer? Estatísticas descritivas, valor mínimo e valor máximo, média, desvio padrão, coeficiente de variação. Vamos fazer teste de normalidade para saber se essas variáveis seguem distribuição normal, tá? E vamos fazer análise de correlação, tá? Para gerar essa tabela daqui, ó, duas tabelas. Tabela 1. Então, para cada variável minha do exemplo 17, eu vou ter estatísticas descritivas, tá? Então, isso aqui é bem comum em artigo científico. A primeira tabela ser um resumo das variáveis, tá? Então, aí você tem, primeira coluna, valor mínimo, qual é o valor máximo, qual é a média, qual é o desvio padrão, qual é o CV. E essa coluna W aí é teste de normalidade, viu? Eu vou explicar para vocês do que se trata. E aí, na segunda parte da aula, que também vai ser tranquilo, a gente vai fazer análise de correlação. Tá aí, ó, tabela 2. Correlação entre as variáveis, tá? E aí eu vou explicar para vocês o que é correlação. Tudo bem? Certo, pessoal? Tá entendido? Como se a gente estivesse escrevendo um artigo científico. A próxima tabela ou figura já vai ser relativa à análise de agrupamento, tá? E a gente vai finalizar o curso com análise de componentes principais. Nosso semestre termina já agora, no dia 7 de abril, não é isso? Dia 7 de abril. Então, a gente tem aula hoje, vai ter aula dia 30, e aí vai ter aula dia 6. Aí a gente finaliza o curso, tá? Próxima aula, análise de agrupamento. Daqui a 2 semanas, análise de componentes principais. Certo? Tudo com exemplo 17. Então, olha lá. O que nós vamos fazer? O que vocês vão fazer de atividade prática essa semana? Nós vamos abrir o programa R, tá? E eu já vou abrir o script que vocês trabalharam na semana passada, ó. Eu vou trabalhar com o exemplo 17 para dar a aula. Vocês vão fazer essa atividade com o exemplo que vocês estão fazendo as aulas práticas, tá? Então, olha lá. Arquivo, abrir script. Por que eu estou abrindo o meu script? Porque ele já foi criado. Na aula passada, a gente fez um novo script. Nessa aula, a gente vai continuar com aquele script da aula passada. Eu venho aqui, ó, abrir script, tá? Fiquem atentos que quando vocês vão abrir script, ele tenta abrir arquivo com extensão .r.
Mas vocês estão lembrados que eu salvei o meu script com extensão .txt, tá? Então eu vou botar aqui, ó, todos os documentos, tá? Para mostrar todos, .txt, tudo, tá? E aonde está a área de trabalho? Eu vou procurar aqui na minha área de trabalho, ó, aula de biometria. Tá bem aqui o meu script, ó. Tá aqui. Então deixa eu botar só aqui, ó. Quando eu estava com extensão .r, não aparece nada na minha pasta. Porque eu não tenho nada criado com extensão .r. Então a primeira coisa que vocês têm que mudar é mexer aqui, ó. Eu quero abrir todos os documentos. Script biometria, abro, tá? Primeira coisa que eu faço é janela, dividir na horizontal. Venho aqui na janela do console e dou um Ctrl L para limpar. Perfeito? E aí, pessoal, a gente fez assim, ó, importação de arquivos de dados e estatística descritiva. Na verdade, eu vou até mudar esse título aqui, pessoal, porque, na verdade, a gente vai fazer várias coisas aqui nesse script, tá? Eu vou botar assim, ó, análise de dados morfoagronômicos, tá? Eu mudei o título da minha receita de bolo, porque a gente vai ver várias coisas nesse script até a última aula, tá? Então eu botei aqui, análise de dados morfoagronômicos. Vou salvar, tá? Então vocês, quando forem trabalhar com esse script, vocês podem alterar também o título, sem problema nenhum. Salva, tá? Então olha lá, a primeira coisa que vocês fizeram essa semana passada foi alterar o diretório de trabalho. Então tá aqui, 7WD, o endereço que está o meu diretório de trabalho. Aí ele tem que estar separado por barra dupla, perfeito? Tem que estar separado por aspas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês vão lá no YouTube, naquele link da aula da semana passada de importação, tá? Então, eu estou vendo o script que a gente viu na aula passada. Vou clicar em F5, não deu mensagem de erro, ele alterou normalmente o diretório tá, de trabalho. Próximo passo, visualizar os arquivos dentro da pasta de trabalho. Então, o comando é o dir, abre parênteses, fecha parênteses. Se eu der F5, ele embaixo vai mostrar todos os arquivos que tem dentro da minha área de trabalho. Tá? Ou seja, está tudo certo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Qual que é o nosso passo agora? Eu vou importar o exemplo 17.txt. Perfeito? Eu já expliquei para vocês na aula passada o exemplo 17, os acessos, tá, o que é direitinho. Transformei para txt. Aí eu uso esse comando aqui, ó, dados, read table, exemplo 17.txt. O meu arquivo tem cabeçalho, eu boto true. E no meu caso, meus números são separados por ponto. Então, quando eu dou F5 aqui, tá tudo certo, não dá mensagem de erro. Próximo passo, visualizar o arquivo de dados. Basta escrever a palavra dados, eu vou clicar aqui em F5. O arquivo está aí embaixo, perfeito? E eu finalizei a aula com esse comando aqui, ó. Estrutura dos dados. str dados. Isso aqui é só para saber se realmente essas variáveis, altura, diâmetro, etc., é número, tá? Então, quando eu clico aqui em str, ele fala aí, ó, a variável acesso, por ela ser nominal, é uma variável qualitativa, um caráter, por isso que está aí, ó, BGA tal. Todas as outras variáveis são variáveis numéricas, variáveis quantitativa contínua. Por isso que tem um número aí num, de numeric, tá? Então, quem chegou aí, viu o str que está igual ao meu, está meio caminho andado para a análise dar certo, ok? Então, foi isso que vocês fizeram na semana passada e a gente vai continuar o nosso script a partir daqui, ok? Alguma dúvida por enquanto?
e vocês tiveram alguma dúvida quando vocês fizeram essa atividade? Sim ou não? Então vamos lá. Vou dar o Ctrl L aqui para limpar aqui embaixo, tá? Então, pessoal, deixa eu só mostrar aqui o arquivo de dados que a gente importou. Olha só uma coisa, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Definir o nome dos meus acessos. Vocês já vão entender isso já já. Definição do nome, definir o nome dos acessos. Porque no nosso arquivo, cada linha é um acesso. Uma planta, tá? É uma planta geneticamente diferente das demais. Tanto é que ela tem um número aí. Aldair, eu acho que foi você que falou para mim que o arquivo não tinha repetição, que você criou repetição, não foi isso? Foi você, José? Foi José ou não? Teve algum aluno da estatística experimental que falou que o arquivo estava sem repetição. Então, pessoal, não confunda. Lá na estatística experimental, os meus dados são de maneira diferente. É outra estrutura de arquivo, tá? Lá tem repetição. Aqui não. Aqui eu estou caracterizando o meu banco de germoplasma. Ok? Nesse meu bag, eu tenho cada genótipo é representado por uma única planta. Por isso que eu só tenho dado de uma única planta. Eu não tenho repetição, tá? Certo? Perfeito? Então, repare. Vocês concordam comigo aqui? Olha aqui na tela do R. Tá vendo que tem um númerozinho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa coluna de acesso e vamos jogar para cá. Ao invés de ter o númerozinho 1, vai aparecer BGA 01, BGA 03, BGA 05. Porque o R, pessoal, por enquanto, ele não sabe que essa primeira coluna aqui é o nome dos meus indivíduos, dos meus genótipos. Então, eu vou passar para vocês um comando onde essa coluna aqui de acesso vai desaparecer e ela vai ser deslocada para a esquerda. Ou seja, no meu novo conjunto de dados, eu só vou ter variáveis numéricas. Essa coluna de acessos, ela vai ser deslocada para a esquerda. Então, isso que chama definir o nome dos elementos, tá? Dos acessos. Então, vamos lá. Como vocês vão ter essa aula gravada e vocês têm a apostila também, esse comando aqui é tranquilo, tá? Vocês vão escrever assim, ó. Depois eu vou explicar o que significa cada coisa. Role names, tá? O que quer dizer role names? Nome das linhas, dos meus indivíduos que estão nas linhas. Nome dos meus acessos, ó. Tá? O role names do meu arquivo dados, tá? É isso daqui, ó. Setinha. AS, caráter. Vocês vão escrever do jeito que eu estou escrevendo aí, tá? Dados, cifrão, acessos. Eu vou traduzir isso para vocês aqui agora. Reparem. O primeiro comando aqui, eu estou querendo dizer, eu estou definindo o nome das minhas linhas do meu arquivo dados, tá? Quem vai ser o nome das minhas linhas? Vai ser a coluna acessos do meu arquivo dados, tá? Essa representação aqui, dados, cifrão, acessos, ele está pegando o meu conjunto de dados aqui e está dizendo que a minha coluna de acessos vai ser deslocada para a esquerda, vai ser o nome dos meus indivíduos, tá? Pronto. O que mais? Aí eu venho com isso aqui, ó. Dados, cifrão, acessos, setinha, null. Então, na primeira linha,
eu defino o nome dos meus indivíduos. Na segunda linha, eu faço sumir a coluna de acessos, tá? Por isso que está dizendo aqui, ó, dados acessos null. Eu quero que desapareça, soma, que esteja nulo, que não tenha nada. Perfeito? Feito isso, eu vou chamar o meu arquivo de novo aqui, ó. Espera aí, deixa eu botar aqui. Visualizar o novo arquivo de dados. É isso aqui, ó. Tá? Escrevi aqui na minha receita de bolo, eu vou salvar o meu script. Então, vocês, quando forem fazer a atividade essa semana, vocês vão escrever exatamente como está aqui, tá? Vocês só têm que tomar cuidado que o arquivo que eu passei para vocês, confira para mim aí agora, se está escrito acessos na primeira coluna do arquivo Excel que vocês me enviaram. É acessos? Deixa eu abrir aqui o arquivo de vocês, quer ver? Alguém tem um arquivo que vocês trabalharam essa semana? Eu vou pegar... Acessos, tá? Porque se por acaso tivesse escrito trate, vocês, onde tem acesso, vocês teriam que substituir por trate. Se tivesse escrito genótipo, vocês teriam que escrever genótipo. Então, tomem cuidado quando vocês pegarem essas receitas prontas de script, para ver direitinho se está escrito acessos, tá? Se tiver escrito trate, aonde tem acessos, vocês vão substituir por trate. Se tiver escrito genótipos, aonde tem acessos, vocês vão substituir por genótipos. Para facilitar a vida de vocês, eu mandei um arquivo com o mesmo nome que eu estou trabalhando aqui na aula teórica, tá? Então, tomem cuidado quando vocês forem fazer a análise de outras pessoas ou da dissertação de vocês, porque pode dar erro pelo fato de vocês não estarem dando o mesmo nome do que está na planilha de vocês, tá? Tudo bem, pessoal? Então, deixa eu apagar aqui embaixo o Ctrl... Não, deixa aqui em cima por enquanto. Olha lá o que vai acontecer. O primeiro comando aqui, role names. Vou clicar em F5. Não deu mensagem de erro. Repare aqui, eu vou simular um erro. O cara vai escrever caráter, esqueceu o C. Na hora que ele der F5, dá erro. Então, tem que estar tudo escrito direitinho, como eu escrevi aí em cima, para na hora que vocês derem o F5, não dar mensagem de erro nenhuma, tá? E agora eu venho para o segundo aqui, ó. Dados, cifrão, acessos, null. Clique em F5. Também não deu erro nenhum. Vamos supor que você esquece de digitar um L aqui. Quando eu dou F5, dá a mensagem de erro. Então tem que ficar atento, tem que escrever do jeito que eu estou escrevendo aí, tá? Feito isso, pessoal, eu vou visualizar o meu arquivo aqui agora. Olha o que vai acontecer, ó. Pronto. Deixa eu botar os dois aqui só para vocês verem, ó. Antes de eu iniciar esse script, estava dando assim, ó. Isso aqui que eu mostrei para vocês, né? Lembra que eu falei para vocês? Eu vou pegar essa coluna de acessos e vou deslocar ela para a esquerda. Aí eu passei esses comandos aqui, ó, role names, null. Aí eu vou rodar eles. Olha o que vai acontecer aqui agora, ó. Quando eu venho para dados, olha o que aconteceu, pessoal. A minha coluna de acessos foi deslocada. Tá vendo que tem o númerozinho 1 aqui? 1, 2. Olha o que aconteceu. A minha coluna de acessos desapareceu. E em vez do número 1, eu vou ter agora o nome dos meus acessos, tá? Em cada linha. Perfeito? Isso aí é importante para fazer as análises de biometria, tanto para fazer análise de correlação, quanto para fazer análise de agrupamento. Eu preciso definir o nome dos meus indivíduos. Aldair e José e Juan, que estão fazendo estatística experimental, lá em estatística experimental eu não preciso fazer isso, tá? Eu preciso da coluna de trate, eu preciso da coluna de repetição, mas na biometria,
para fazer as análises multivariadas, as análises estatísticas básicas, eu tenho que definir o nome das minhas linhas. Dizer quem é o indivíduo da linha 1, quem é o indivíduo da linha 2, tá? Então, essa disciplina aqui, ela complementa a da experimental. Lá é um caminho. Aqui é outro caminho, tá? Perfeito, pessoal? Então, repare que agora o meu novo arquivo dados, ele só tem número. A minha coluna de acessos desapareceu. Tá? Alguma dúvida? Coluna de acessos desapareceu, foi deslocada para a esquerda. E o meu arquivo já está pronto para fazer as análises estatísticas, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Dando sequência. Próximo passo. Vocês vão aprender agora a fazer a estatística descritiva e teste de normalidade, tá? Então, é a primeira análise estatística no R que vocês vão ver é agora. Por enquanto, pessoal, tudo que eu fiz para cima foi preparar o meu arquivo de dados para ser analisado. Ok? Eu agora, finalmente, vou utilizar o primeiro comando. Faltam 4 comandos para a gente finalizar o curso. Vocês vão ver um comando de estatística descritiva, um comando de correlação, um comando de análise de agrupamento e um comando de análise de componentes principais, tá? Então, hoje, a gente vai ver estatística descritiva e teste de normalidade e correlação. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é instalar o pacote chamado DS, tá? Para fazer estatística descritiva, o programa R ele tem mais de 5.000 pacotes. A depender da análise que você vai fazer, você precisa instalar um determinado pacote para fazer uma determinada análise, tá? O primeiro pacote que vocês vão aprender no curso é esse chamado DS. O que quer dizer DS? É do inglês. Descriptive Statistics. Estatística descritiva. Tá? E aí, pessoal, tem 2 formas de eu instalar pacote no R. A primeira é aqui, ó, que é mais fácil. Você vai vir aqui em pacotes, instalar pacote. Como vocês vão ter essa aula gravada, se tiver dúvida, vocês vão acompanhar na gravação, tá? Pacote, clique em instalar pacote. Ele vai me abrir a escolha de qual repositório. Então, o programa R, por ser um programa internacional, ele tem alguns computadores no mundo inteiro onde são armazenados os pacotes, as informações úteis para fazer análise dele, tá? Então, se você reparar, tem aí na Austrália, no Brasil, no Canadá, na China, Costa Rica, Equador, França, Alemanha, aí vai, tá? Os principais países, geralmente, por exemplo, aqui no Brasil, na Bahia, ele está na Universidade Federal da Bahia, tem um computador lá, um servidor lá, só com os arquivos do programa R, tá? Brasil, Paraná é na Universidade Federal do Paraná, Brasil, Rio de Janeiro é na Fiocruz, Brasil, São Paulo é na USP, Brasil, São Paulo 2 é um computador lá na Unesp, se eu não me engano, acho que é Jabuticabal, tá? Eu geralmente seleciono Brasil, Paraná, tá? Mas tanto faz você pegar qualquer um desses endereços aqui, lógico que você não vai pegar na China. Vai baixar o pacote do mesmo jeito, só que pela distância física, você vai demorar um pouquinho mais para baixar isso aí, tá? Ele vai ter que trafegar aí por um bocado de endereço, de rede. Então, eu vou pegar aqui, Brasil, Paraná. Ok, tá? E aí, a partir disso, ele já vai mostrar a lista de todos os pacotes que tem no programa R, ó, por ordem alfabética. Tá vendo? No caso, se eu quero instalar o pacote DS, eu vou procurar aqui na relação
Isso aqui eu já estou entrando dentro do computador do Paraná e já estou acessando todos os pacotes possíveis que tem no R. Ó. Então eu vou procurar DS em letra minúscula. Eu não gosto desse comando aqui porque você tem que procurar de um em um, tá? Mas está aqui, ó, DS. Vamos procurando. Depois eu vou ensinar outra forma de instalar. Está aqui. DS. Ainda não, está no D, O, R. Aqui. Olha aqui, pessoal. DS. Clique em OK. E aí, automaticamente, esse pacote R está sendo instalado na minha máquina. Já instalou. Tá vendo? Aí ele fala aqui, ó. Esse pacote tem 36 KB, ele fez um download. E aí ele instalou no seu computador numa pasta temporária, tá? Beleza? Então o meu pacote DS já está instalado. Um outro caminho, pessoal, é isso aqui, ó. Então nesse pacote DS aqui, ó, eu só vou botar aqui o que a gente fez. Eu estou botando hashtag porque aqui é comentário. Eu cliquei em pacotes, depois eu cliquei em instalar pacotes, né? Depois eu selecionei o repositório CRAN, peguei Brasil, Paraná, perfeito? Depois eu selecionei o pacote DS. Repare que está tudo com hashtag, porque não são comandos, são informações passo a passo do que você precisa fazer. Uma outra forma de eu instalar o pacote é isso aqui, ó, instalar o pacote por comando. Eu uso esse, ó. Eu uso isso aqui, ó. Install. Repare que agora eu não estou botando hashtag porque eu estou escrevendo um comando. Install packages, em inglês, pacotes, tá? Abro parênteses, coloco entre aspas o nome do pacote que eu quero instalar, ó. Tá bom? Então, repare que aqui vai dar o mesmo efeito também, ó. Ou você vai por aqui, que é mais fácil, ou você escreve o comando. Eu gosto de escrever o comando, que eu já escrevo o nome do pacote aqui, e ele já me instala direto. Não preciso selecionar repositório, nada. Quer ver? Ó, na hora que eu clicar em F5, ele já vai instalar, ó. Pronto, instalou. Tá, pessoal? Então, tem duas formas de instalar o pacote DS. Por aqui ou por esse comando. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa para eu fazer estatística descritiva é ativar o meu pacote, tá? Então, tá aqui. Próximo item. Ativar o pacote DS. Repare que em cima eu instalei. Aqui embaixo eu estou ativando. Então aqui eu instalei o pacote DS, tá? Agora eu vou ativar. O comando é esse, ó. Library DS. Tá? Repare, vocês só vão instalar o pacote uma única vez. Toda vez que vocês forem fazer estatística descritiva no R, não precisa mais instalar pacote. Você só instala uma única vez na vida, para essa versão do R que vocês instalaram. Quando vocês forem fazer essa análise pela segunda, terceira, quarta vez, você já vem direto para cá para ativar o pacote. Ele já está no seu computador instalado, tá? Tudo bem? Então tá aí, ó, o comando para eu ativar um pacote é library, de livraria, library DS. Clique em F5, já está ativado. Perfeito? E agora eu vou rodar as estatísticas descritivas que eu quero, ó. Estatísticas descritivas. O comando é esse, ó. Com o pacote DS ativado, eu escrevo GDS
dados. Tá? General, descriptive, statistics. Estatísticas descritivas gerais. Estatísticas descritivas básicas. Tá? Então, pessoal, é aquela história que eu falei. O programa R é o melhor programa de análise estatística do mundo. Mas ele é um programa meio chato, porque você tem que dizer tudo que o computador tem que fazer. É aquela história da receita de bolo que eu falo para vocês. Você tem que seguir passo a passo. Se você pular um passo, o seu bolo vai solar, não vai dar certo, sua análise não vai rodar, tá? Então, vocês já têm a apostila com todas as sequências, tá? Eu estou dando aula aqui para vocês, mas eu estou com a minha apostila aberta aqui, ó. Eu não estou fazendo nada da minha cabeça, tá? Tudo que eu estou passando para vocês está aqui, ó. Eu estou pegando da minha receita aqui do lado, tudo bem? Perfeito? Deixa eu jogar para o lado aqui. Pronto. Vamos lá. Então, repare, quando eu der F5 agora, olha o que vai acontecer. Ele gera a análise, ele solta um bocado de análise aí, tá, pessoal? Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou só vou salvar aqui o meu script, porque eu estou escrevendo muita coisa, tá? E nós vamos ver aqui o resultado da análise. Vou até maximizar isso aqui, ó. Pronto. Então, metade da nossa aula já está concluída. Eu pedi estatísticas descritivas para todas as minhas variáveis e ele gerou, tá? Eu quero só que vocês fiquem atentos que ele solta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 estatísticas. Sendo que as mais importantes para nós são essas. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, pessoal. Tem 25 estatísticas, mas eu quero que vocês me apresentem apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6. São as mais comuns que a gente vê em artigo científico, tá? Beleza? Embora ele tenha soltado 25, mas dessas 25 aqui vocês vão eliminar e a gente vai ficar só com média, valor máximo, valor mínimo, desvio padrão, coeficiente de variação e teste de Shapiro-Wilks, teste de normalidade, tá? Então tá aqui, ó. Para cada uma das 1, 2, 3, 4, 5, das 6 variáveis, eu tenho qual é o valor mínimo para a altura, qual é o valor mínimo para diâmetro, qual é o valor máximo. Essa análise aqui, pessoal, ela é muito útil para você detectar, porque o meu arquivo de dados aqui ele é pequenininho. Tá? Vocês estão fazendo análise, deixa eu botar aqui no R de novo, de um arquivo pequenininho. Aqui, ó, deixa eu só abrir o dado de novo. Tá aqui. Tá? Então, quando você faz análise de um dado, de um arquivo pequenininho, fica fácil você saber se você está errando ou não. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Tá? Pronto, é isso aqui. Na vida prática, nunca que vocês vão fazer uma análise com 10 acessos só. Perfeito? Se você vê, por exemplo, o bag de mandioca da Embrapa, ele tem quase 2.500 acessos. Se você for ver o bag de banana, tem quase 500 acessos. O bag de abacaxi tem quase de 500 acessos. Então, e outra coisa, aqui eu só estou mostrando 6 variáveis. A gente fez caracterização lá no mamão, a gente tem mais de 50 variáveis morfoagronômicas. Então, imagine você trabalhar com baga de mandioca, um arquivo com 2.000 linhas,
com 50 variáveis e um estudante chega e digita um número errado. Ele esquece de botar um ponto. Então, quando você faz a estatística descritiva, uma das coisas que eu gosto de olhar bastante é isso aqui, ó, coeficiente de variação. Repare aqui, olha lá, 22, 22, 32, 28, 14, 24. Repare, pessoal, eu vou fazer uma coisa aqui, ó, eu vou simular um erro. Eu vou pegar o meu exemplo 17, tá? E aqui, em vez de ser 3,61, eu vou digitar 361. Vamos supor que o cara esqueceu de botar a vírgula, tá? Aí eu vou salvar, peraí, arquivo, salvar. Eu vou simular um erro, tá? Quando eu vou fazer análise no R, só para vocês verem o que vai acontecer. Preste atenção no valor do CV, tá? Então tá lá, o cara está fazendo o script, gastando um tempo danado para fazer análise, fez a análise direitinho, fez a importação, viu o arquivo de dados. Olha o meu erro aqui, ó. Vamos supor que ele não está vendo isso, tá? Aí ele vai fazer a estrutura dos dados, ele define o nome dos elementos, tá? Faz tudo direitinho, todas as sequências. Roda a análise estatística descritiva. Olha o que vai acontecer agora, pessoal. Ó, altura. Olha o valor do coeficiente de variação. 290. Isso é um indicativo de que tem um valor digitado errado ou um valor muito discrepante. Ou seja, temos que voltar nos dados e ver o que está acontecendo, tá? Geralmente, pessoal, o CV ele tem que variar entre 1%, 40%, por aí, tá? Vai depender muito da variável. Mas geralmente ele está perto de 10, de 20, de 30. Toda vez que vocês virem um número muito absurdo aqui, é um indicativo que tem dado errado. Aqui também você vê, ó, valor mínimo, 1,54. Aí você se questiona, eu posso ter uma planta com altura de 1,54? Posso. Então o erro não é aqui. Quando eu venho para o valor máximo, 361, eu posso ter um fruto de abacaxi com altura de 3,60 m? Impossível, tá? Ou seja, tem erro na análise. Então, essa estatística descritiva, ela é como se é uma análise que você vai colocar no artigo, para você ter um panorama dos seus dados, mas também ela serve para você visualizar problemas de dados digitados errados, tá? Então, eu vou voltar aqui no meu exemplo 17 e vou corrigir o erro. 3,61. Arquivo, salvar. Fecho. Vou lá no programa R, apago tudo aqui e agora eu vou rodar a análise certa, ó. Pronto. Tá aqui. Olha o CV para altura, 22. Tá? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês vão fazer isso aqui para jogar no Word, ó? Porque eu não quero que vocês me apresentem todas essas 26 variáveis, tá? Para fins de relatório prático, vocês podem me entregar a saída do R sem problema nenhum. Mas como é que eu fiz essa tabelinha aqui que eu mostrei para vocês, ó? Eu vim aqui no R, copiei tudo, tá? Aqui tem um detalhe, pessoal. Quando vocês vão selecionar, cuidado para... Tá vendo que a altura aqui não foi selecionada, esse espaço em branco antes de altura? Quando vocês forem selecionar, tem que selecionar tudo. Tá vendo que eu selecionei aqui o espaço em branco antes de altura? Se você não selecionar esse espaçozinho aqui, vai dar erro na hora da formatação da tabela. Então, vocês vão copiar tudo, tá? Dá um Ctrl C, vai lá no Excel, abre um Excel novo e cola. Aí vem aqui em dados, texto para colunas, delimitado, avançar por espaço.
Ah, ele deu um probleminha aqui, espera aí. Eu vou fazer aqui por largura fixa, avançar, e aí eu vou botar onde eu quero que corte, tá? Porque, pessoal, aqui tem palavra composta, então ele vai querer cortar aqui onde tem espaço. Eu vou repetir esse processo, tá? Aí eu concluo e meu arquivo do Excel meu arquivo tá todo no Excel direitinho, tá? De novo, vou fechar o Excel. Como é que vocês montam tabela no Excel com resultado obtido no R? Seleciona o resultado, fiquem atentos para selecionar o espaço em branco, copie o Ctrl C, vou no Excel, abro uma pasta, colo, deixa eu fechar o Excel aqui de novo, pessoal, porque vocês vão se deparar com isso aqui, ó. Abro o Excel, colo, aí ele está todo desconfigurado, vocês não vão clicar em lugar nenhum, vocês vão vir aqui em Dados, Texto para colunas, aí vocês vão manter clicado em largura fixa, vem aqui em avançar, ele já vai sugerir onde vai marcar as colunas, vocês só clicam 2 vezes aqui nessa linha em cima, ó, que some, ó, clica 2 vezes, 1, 2, e aí dá uma olhadinha para ver se está tudo certo, ó. Tá? Clique em avançar, concluir, e pronto. Aumenta a largura aqui da coluna A, ó. Tá certo? E aí eu vou apagar o que não me interessa, ó. Mediana, tal, isso aqui tudo não me interessa. Eu vou querer média, valor máximo, valor mínimo, desvio padrão, coeficiente de variação e teste de Shapiro-Wilks de normalidade, tá? É isso aqui que vocês vão fazer para montar a tabelinha. Tem que ver se o computador seu está configurado com vírgula ou ponto. Como o Ricardo Franco alterou o computador de vocês, o de vocês já está como ponto. Aí eu venho aqui, formatar, células, para número. Coloco com 2 casas decimais e pronto. Copio isso, vou para o Word. Estou ensinando vocês a fazer tabela em artigo científico, tá? E a minha primeira tabela está pronto. Ctrl V. Está aí. Seleciono tudo, clico com o botão direito do mouse, autoajuste, ajustar automaticamente a janela. Isso aqui não tem nada a ver com estatística, tá, pessoal? Isso aqui é formatação de tabela. A gente vê muito aluno de pós-graduação que não sabe fazer tabela. Então, vocês já estão aproveitando nessa aula aqui, aprendendo um pouco de como formatar tabelas. Pronto. Aqui são as minhas estatísticas descritivas. Tá? Vocês só vão substituir isso aqui em português. Média, valor máximo, valor mínimo, desvio padrão, coeficiente de variação e a teste de normalidade, tá? De Shapiro-Wilks. Pode escrever aqui, ó, teste de normalidade. Tá? Eu tenho as minhas variáveis e tenho os valores da estatística descritiva. Aí eu coloco isso aqui no meu artigo científico, tá? Estatísticas descritivas. Beleza, pessoal? Vou até salvar isso aqui que eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pega essa aula que está gravada no YouTube, que eu vou mandar o endereço para vocês, e sigam os passos, tá? Certo? Então, a única coisa que faltou discutir com vocês aqui, ó, é teste de normalidade, tá? Porque aqui basta ver a média, máximo, mínimo, desvio padrão, mas vamos lá, teste de normalidade. Vocês sabem que
É de se esperar, a maioria das variáveis agronômicas, elas seguem distribuição normal, tá? Distribuição normal, pessoal, é aquela distribuição, deixa eu botar aqui no Google rapidamente, só para pegar uma figura aqui, ó. Espera aí. Google, distribuição normal. É a fotinha do nosso grupo do WhatsApp. É uma distribuição normal que eu coloquei, tá? Aqui, ó. Pronto. Isso é distribuição normal. Tá? Vocês aí, a maioria é biólogo, agrônomo, vocês aprenderam isso aqui na graduação, mas olha só. Quando uma variável segue distribuição normal, é melhor para a gente, porque usa as técnicas da estatística clássica. Eu posso usar análise de variância, eu posso usar teste T, eu posso fazer correlação de Pearson. É mais fácil você trabalhar com variáveis que seguem distribuição normal do que variáveis que não seguem, tá? Então tem que tomar muito cuidado a depender da área. O pessoal da fitopatologia, entomologia, trabalham com variáveis que não seguem distribuição normal, na grande maioria dos casos. Então, geralmente, essa turma usa uma tal da estatística não paramétrica, tá? Se vai fazer correlação, usa correlação de Spearman. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é se a nossa distribuição segue ou não essa distribuição normal. O que é essa distribuição normal? Os valores são igualmente distribuídos em torno da média. Tá? Então, numa população, por exemplo, de altura de plantas, você vai ver poucas plantas baixinhas, poucas plantas altas, e a grande maioria das plantas, elas se distribuem igualmente em torno da média. Tá? Isso é ótimo, é desejável. A maioria das variáveis agronômicas tem esse comportamento. Então, como é que a gente vê isso no R? Toda vez que essa probabilidade for maior do que 0,05, eu aceito a minha hipótese de que meus dados seguem distribuição normal. Então, altura, deu probabilidade acima de 0,05? Sim, eu digo que a altura segue distribuição normal. Diâmetro, também. Comprimento, também. Peso, também. Acidez, também. Ratio, também. Então, em todas as minhas variáveis, a probabilidade foi maior de 0,05. Então, o que eu falo? Todas as variáveis seguiram distribuição normal pelo teste de Shapiro-Wilk a 5% de probabilidade. Essa que é a interpretação, tá? O meu nível de significância é 5%. Por isso que eu olho se a probabilidade é maior do que 0,05. Toda vez que for maior, eu concluo que segue distribuição normal, tá? Tudo bem, pessoal? Então, quando vocês forem interpretar os resultados, vocês vão dizer qual foi a média de cada variável, quanto foi a amplitude de variação, o CV, se o CV é alto ou baixo, tá? O desvio padrão e interpretar o teste de Shapiro-Wilk de normalidade, ok? Certo, pessoal? Tá claro? Então, vocês agora já aprenderam a usar uma ferramenta no R que vai me dar as estatísticas descritivas mais importantes. Tem outras, tá? Perfeito? Para a gente finalizar o nosso script, tá? Então, a gente está montando o artigo científico, ok? A minha primeira tabela é tabela de estatística descritiva. A minha segunda tabela agora é isso aqui, ó. Deixa eu abrir minha apostila aqui do lado, a minha colinha. Pronto. É o correlação, tá? Não vou entrar muito em detalhe em correlação. Eu só quero dizer para vocês que basicamente eu tenho dois tipos de correlação. A correlação de Spearman
e a correlação de Pearson, tá? São as mais usadas. Correlação de Pearson eu uso quando meus dados seguem distribuição normal, tá? Correlação de Spearman eu uso quando meus dados não seguem distribuição normal. Então vocês vão ver que no nosso caso, no meu caso, eu vou usar correlação de Spearman, eu vou usar correlação de Pearson, tá? E o comando é esse, ó. Tá aqui, vamos lá. O mesmo script, tá? Então, pessoal, para que serve a correlação? Tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui no meu arquivo, só para explicar um pouquinho para que é correlação. Vocês já sabem, né? Quer ver? Quando a gente fala em correlação, eu gosto de dar exemplos assim bem fácil de entender. Quer ver, ó? Que a gente vê no dia a dia. Aqui, uma correlação bem famosa. Geralmente, ó, isso aqui é verdade em plantas de abacaxi, viu, pessoal? Se bem que aqui não tem BRICS, tá? Ó, eu vou dar um exemplo aqui de uma correlação que a gente... Quando eu dou aula de estatística básica, eu gosto de falar. Eu pego pacientes aí de um hospital de tratamento de câncer, tá? Vamos supor que eu vou pegar aí 5.000 pacientes que foram tratados com câncer do pulmão. E aí eu faço uma pesquisa de tentar descobrir o que levou essas pessoas a terem câncer de pulmão. Então, uma das variáveis que mais influencia no câncer do pulmão é se a pessoa fuma ou não, tá? Então, é uma pesquisa bem básica e comum que já mostrou que quanto mais cigarro a pessoa fuma, mais chance ela tem de desenvolver câncer no pulmão. Então, repare que eu estou correlacionando, eu estou fazendo o estudo de duas variáveis, incidência de câncer e quantidade de cigarros que a pessoa fumou durante a vida. Então, quando eu quero fazer associação de duas variáveis, saber se uma variável influencia na outra, o coeficiente de correlação é uma ferramenta estatística que vai me ajudar a saber, a quantificar essa associação, tá? Tudo bem? Voltando aqui para a agronomia, esses meus dados aqui são dados de abacaxi, tá? Então, sei lá, para o produtor, uma variável bem interessante para o produtor é o peso do fruto, tá? Teoricamente, o produtor ele quer um fruto de peso bom, tá? Aí, sei lá, ele pode querer saber, será que frutos com a altura maior estão associados a plantas com altura maior estão associadas a frutos com peso maior? Será que plantas com altura maior estão associadas a frutos com diâmetros maiores ou não? Tá? Em abacaxi tem uma correlação bem famosa. Vocês quando vão no supermercado comprar fruto, tá? A depender da variedade de abacaxi que vocês vão comprar, existe uma correlação negativa entre peso e BRICS. O que quer dizer isso? O que quer dizer correlação negativa? Quanto menor o peso do abacaxi, mais doce ele é, tá? Então, algumas variáveis de abacaxi, vocês aí que vão para o supermercado fazer compra, vocês desconfiem quando vocês forem comprar abacaxi muito grande. Porque a depender da variável, variedades que têm peso grande, elas concentram menos BRICS no teor do fruto, tá? Concentram menos BRICS nas polpas do fruto. Como é que eu sei disso? Através do coeficiente de correlação, tá? É uma medida estatística que vai me quantificar o grau de associação que eu tenho entre o peso do fruto e a doçura dele, tá? Então, geralmente, você faz o quê? Pega frutos menores, onde você vai conseguir ter maior chance de ter frutos doces, tá? Então, pessoal, o coeficiente de correlação é isso, é uma medida para eu
saber o grau de associação que eu tenho entre duas variáveis. Ela varia de -1 até +1. O que quer dizer o -1? Quando eu tenho valores próximos de -1, eu tenho alta associação negativa. O que quer dizer isso? O valor alto de uma variável está associado ao valor baixo de uma outra variável, tá? O que quer dizer um coeficiente de correlação +1? Eu tenho alta associação positiva. Ou seja, um valor alto de uma variável está associado a um valor alto de uma segunda variável, tá? E o que quer dizer correlação zero? Ela pode ser -1, -0,5, 0, mais 0,3. Correlação igual a zero quer dizer que é ausência de correlação, ou seja, não existe associação entre duas variáveis, tá? Ou seja, tanto faz uma planta ter o fruto pesado ou não, que não vai influenciar no teor de Brix dos frutos. Então, tem variedades de abacaxi que a associação entre peso e Brix não existe, tá? Vai depender muito da variedade, beleza? As causas genéticas para correlação, quem fez aí agronomia, vocês aprenderam lá em melhoramento, né? Uma das causas é a proximidade dos genes. Você tem um gene para controlar a altura, outro gene para controlar a Brix. Então, esses genes, às vezes, eles são muito próximos. Então, geralmente, uma planta que você, por exemplo, está preocupado com a altura, está fazendo seleção para a altura, mas devido ao gene estar muito próximo à altura, automaticamente você já está fazendo seleção para o Brix também, tá? Perfeito? Isso é uma das causas da correlação, das causas genéticas, a proximidade, a distância entre os genes, tá? Tudo bem, pessoal? Então, a correlação é uma ferramenta extremamente importante para medir a associação que eu tenho entre duas variáveis. Então, aqui no nosso caso, como eu estou fazendo estudos básicos, eu quero saber o que acontece com a altura e o diâmetro, a altura e o comprimento. Então, sempre correlação é feito 2 a 2, tá? Então, vamos aprender como é que a gente faz isso no R. Tá aqui, ó. Vamos lá. É o nosso último script da aula de hoje, tá? Coeficiente de correlação. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é instalar um pacote. Deixa eu copiar isso aqui já, ó. Pronto, eu vou copiar essa mesma coisa aqui do pacote DS. Aqui nós vamos aprender um outro pacote, tá? Então, para cálculo do coeficiente de correlação, eu tenho que instalar um pacote chamado Agricolae, letra minúscula, tá? Pessoal da agronomia, do melhoramento de plantas, esse é um dos pacotes mais legais que tem para fazer análise de experimentos em agropecuária, tá? Ele tem várias coisas, análise de variância, análise multivariada, análise de correlação, estimação de parâmetros. É um pacote maravilhoso para fazer um monte de análise. Vocês vão ver que, a depender da disciplina que vocês vão fazer aí, pode ser que outros professores vão trabalhar com esse pacote, a depender da técnica estatística que você vai usar, tá? Então tá aí, ó. Um caminho para instalar esse pacote vocês já sabem. Vamos fazer isso, olha lá. Pacotes, instalar pacotes. Vou selecionar... não preciso nem selecionar o CRAN do Paraná, porque como eu já instalei anteriormente, automaticamente ele já sabe, tá? Basta vir aqui agora e selecionar o pacote agrícola. Ele está logo aqui no comecinho, ó. AD, AF, aqui, ó, Agricolae. Clico aqui, OK. Pode ver que ele vai demorar um pouco mais para instalar. É um pacote um pouco maior, tá? Olha aí como ele vai demorar um pouquinho, ó. Pronto, já instalou. Beleza? Um outro caminho para instalar é digitar esse comando. Install packages, entre aspas, Agricolae. Seu DF5 aqui também vai instalar, ó.
Pronto, instalou. Feito isso, eu vou ativar o pacote agrícola. Ele foi instalado no seu computador e agora eu vou ativar ele, tá? Então tá aqui, ativar o pacote agrícola, senão eu não consigo fazer as análises. Basta eu escrever library agricolae do F5, tá ativo. E agora eu vou calcular os coeficientes de correlação. O comando é esse daqui, ó. Tá aqui. Vocês vão copiar do jeito que tá aqui, viu? Ó. Então, pessoal, receita de bolo. Vocês vão escrever correlation, ou seja, eu quero a correlação do meu arquivo dados, tá? E aqui que vocês têm que tomar cuidado, ó. Se por um acaso as minhas variáveis não seguirem distribuição normal, a correlação mais indicada é a correlação de Spearman. Como minhas variáveis seguirem distribuição normal, a minha correlação mais indicada é a correlação de Pearson, tá? Então, se vai ser Spearman ou Pearson, vai depender da análise da estatística descritiva que a gente viu lá em cima, tá? Aqui no meu caso é Pearson, beleza? E eu ainda vou fazer um teste bilateral para saber se essa correlação é significativa ou não. Aí vocês vão escrever alternative two-sided, tá? Então, copiem do jeito que vocês estão vendo aí, tá? Feito isso, basta eu clicar em F5 e ele solta a correlação. Então, vamos mostrar aqui o resultado, ó. Deixa eu dar um Ctrl L aqui rapidamente, só para limpar. Vou gerar aqui o resultado F5. Vou abrir aqui só para explicar para vocês, tá? Então, pessoal, em cima eu tenho a minha matriz de correlação, tá? Pode ver que a correlação de uma variável com ela mesmo é 1, tá? Então, a correlação de altura com diâmetro é 0,88, ou seja, uma alta correlação positiva. A correlação de altura com comprimento deu 0,30, é baixo, tá? Então, correlações acima de 0,75 é alta. Se for positiva ou negativa, vai ser se é mais ou se é menos, tá? Correlações próximas de 0,50, 0,60, 0,50, ela é chamada de correlação média. E correlações abaixo de 0,50, por exemplo, 0,30, 0,20, é chamada de correlação baixa, tá? Então, vocês vão olhar, 0,88 é alta, positivo, 0,30 é baixa, 0,60 é média, tá? Então, aqui eu tenho em cima as correlações de cada variável 2 a 2, e aqui embaixo se essas correlações são significativas ou não, tá? O que é isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui um exemplo, ó. Não basta, pessoal, a correlação ser alta como aqui, tá? Então, repare, aqui eu estou correlacionando altura com ratio. Deu uma alta correlação negativa. Mas não basta saber se ela é alta ou baixa, pessoal. Eu preciso saber se ela é significativa ou não, tá? Então, nessa tabelinha aqui no R embaixo, é dado a significância. Então, por exemplo, aqui, ó, qual é a correlação entre altura e diâmetro? 0,88. E aqui embaixo eu tenho a probabilidade. Toda vez que essa probabilidade for menor do que 0,05,
eu digo que a minha correlação é significativa 5%. Coloco um asterisco. Toda vez que essa correlação for menor do que 0,01, eu digo que essa correlação é altamente significativa. Ou seja, eu coloco 2 asteriscos. E toda vez que essa probabilidade for maior do que 0,05, eu digo que a minha correlação é não significativa. Então, quando vocês forem montar a tabela para colocar no artigo, vocês vão ter que colocar o valor da correlação e esse código aqui, ó, NS para quando ela for não significativa, ou um asterisco quando ela for significativa 5%, ou 2 asterisco quando ela for significativa 1%, tá? Então, esse é o jeito certo de eu apresentar as correlações entre duas variáveis. O que nós vamos fazer aqui no R? Olha lá. Eu vou copiar os resultados da correlação, dou Ctrl C, vou formatar uma tabela para vocês, tá? Venho aqui no Excel, deixa eu botar num tamanho grande aqui para vocês enxergarem. Colo. Aí vocês já sabem, dados, texto para colunas, largura fixa, avançar, concluir. Tudo que vocês viram no Excel da aula passada serve para cá, do exemplo passado de estatística descritiva, tá? Então vamos lá. Vou formatar os números. Formatar células, número, tá? E aqui, pessoal, preste atenção que isso aqui é chamado de matriz simétrica. Repare que esse 0,88 é a correlação entre altura e diâmetro, mas ele está representado aqui embaixo também, ó. O que quer dizer uma matriz simétrica? Os valores que estão aqui em cima da diagonal da matriz estão representados aqui embaixo também, ó. Então, eu não preciso apresentar todas as informações. O que eu faço? Eu apago os valores abaixo de 1 aqui, ó. Tudo que está abaixo de 1 eu apago, ó. Tá vendo? Tá? Essa coluna aqui eu posso excluir, que perdeu o sentido. Essa linha aqui eu posso excluir, que perdeu o sentido. E aqui eu tenho todas as correlações entre duas variáveis, 2 a 2, tá? Aí eu venho aqui no R, ó, venho aqui no Excel, copio isso, vou no Word, colo, então é a minha tabela 2, tá? Colo, seleciono aqui as minhas linhas da tabela, clico com o botão direito, autoajuste, ajustar automaticamente a janela, coloco as marcas de tabulação, tá? Como é que eu faço uma tabela para publicar em um artigo? E agora falta a minha probabilidade, olha lá, vou lá no R. Essa primeira variável aqui, 0,88, eu vou até pegar isso aqui e vou colar no Word aqui, ó. Aqui vai ficar claro, pessoal, olha lá. Se bem que ele saiu desconfigurado, né? Mas tudo bem, vamos fazer só a primeira aqui, ó. 0,88. Qual é a probabilidade de altura com diâmetro? Menor do que 0,01. Altamente significativo. Então, eu vou lá na minha tabela do Word e coloco 2 asteriscos, tá? Quer dizer que ele é altamente significativo. Toda vez que a probabilidade for menor do que 0,01, eu digo que é altamente significativo e coloco 2 asteriscos. Toda vez que a probabilidade for maior
do que 0,05. Minto. Toda vez que a probabilidade for menor do que 0,05 e maior do que 0,01, tá? Eu digo que ela é significativo. A minha correlação é significativa. E eu coloco um asterisco. Minto. Aqui é P menor do que 0,05 e maior do que 0,01, tá? Toda vez que a probabilidade for menor que 1%, altamente significativo. Toda vez que a probabilidade estiver entre 1 e 5%, é significativo. E toda vez que a probabilidade for maior do que 0,05, eu digo que é não significativa a correlação e eu uso o código NS, tá? Então é isso aqui que a gente vai colocar na tabela, pessoal. Não esqueçam disso aqui, tá? O nível de significância da correlação. Não basta ela ser alta. Eu tenho que dizer se ela é significativa ou não, tá? Para ver se realmente esse número é 0,88. Vamos lá para a próxima. Altura e comprimento. A correlação deu 0,30. Está aqui, ó. Altura e comprimento 0,30. Quanto deu a probabilidade? Maior do que 0,05. Eu venho aqui e coloco NS sobrescrito, ó. Tá? Ou seja, o que quer dizer uma correlação não significativa? Que estatisticamente ela é nula, não existe correlação entre ela. Não existe correlação entre altura e comprimento, tá? Entre altura e diâmetro existe. Entre altura e comprimento não existe. Vamos ver o peso. O peso deu 0,61. Vou lá no R, ó. Altura e peso deu 0,61. Vamos ver a probabilidade entre altura e peso. Maior do que 0,05. Concluo também que não há correlação entre altura e peso, tá? Aí eu escrevo NS, não significativo. E aí, pessoal, vocês vão ter que fazer para os demais, tá? Então, o R, além dele saltar o coeficiente de correlação, ele solta a probabilidade de significância dessa correlação. Perfeito? E aí vocês vão representar dessa forma aqui, ó. Tá? Entenderam? Voltando aqui para o R, ó. O meu script estando pronto, eu vou salvar. Vou vir aqui embaixo no console, vou dar um Ctrl E para limpar. Tá? Então repare que o meu script já cresceu, ó, ele está crescendo, tá vendo? Vou selecionar tudo. Clique em F5. Todas as análises saem. Tá vendo? E agora eu venho aqui em... Vou salvar os resultados, tá? Clico aqui na janela de baixo e venho Arquivo. Salvar em arquivo. Eu vou salvar em cima do resultado da semana passada, ó. Resultado, script, biometria, só que eu vou botar aqui um 2, tá? Ou seja, eu estou salvando os resultados, script, biometria da nossa aula 2. .txt, salvo, ou seja, lá no meu Windows Explorer, no meu diretório de trabalho, dentro de aula de biometria, eu tenho os resultados do meu script, ó, tudo que eu fiz. A parte de importação, a parte da estrutura dos arquivos, a definição do nome das linhas, tá? As estatísticas descritivas, o coeficiente de correlação, tá, pessoal? Então, com esse relatório, você constrói as tabelas, você copia isso aqui, joga no Excel, tá? Coloca a significância da correlação, vai para a estatística descritiva, faz a tabela com as estatísticas mais importantes, tá? Então, o nosso objetivo dessa segunda aula é isso, gerar um script para
rodar as estatísticas descritivas e o teste e análise de correlação de Pearson das variáveis que vocês têm em mãos, tá? Então eu quero que vocês peguem o arquivo Excel que foi enviado para vocês na semana passada e calcule a tabela da estatística descritiva, calcule a tabela do coeficiente de correlação. Eu vou mandar isso aqui para vocês, ó, esse documento do Word, tá? Porque aqui tem a metodologia, tem as tabelas e tem as referências, tá? Então eu quero que vocês montem essas duas tabelas do arquivo que vocês estão trabalhando e me enviem. E interprete os resultados. Dizer quem teve distribuição normal, quem teve correlação baixa, quem não teve correlação, tá?